em que o Senhor se faça ouvir a voz dele para com você. Nós vamos neste momento orar ao Senhor por mais uma vez, pedir a graça dele para as nossas vidas, para que de fato este momento seja proveitoso, seja edificante para a vida de todos nós. Então, aí no seu lar, com a sua família, curve o seu coração diante de Cristo em oração nesse momento. Pai bondoso, Pai de amor, de misericórdia, compaixão, graça, mas também de justiça, de juízo. Nós mais uma vez nos reunimos para adorar ao Senhor, embora assim, ó Deus, neste formato diferente, na noite de hoje, mas creio que neste momento cada coração está voltado para ouvir tão somente a Tua voz, Deus, e que há reverência no coração, nos lares dos nossos irmãos que neste momento estão juntos para Te adorar, ó Pai. Nós queremos suplicar neste momento o auxílio do Senhor, clamar, ó Deus, que o Senhor faça com que este culto seja agradável a Ti, que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor abra o nosso coração para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, Senhor, e que, ó Deus, esta palavra possa trazer vida para a nossa vida, possa trazer edificação, possa, ó Deus, trazer consolo, esperança, que ela cumpra de fato o seu papel conforme designado pelo Senhor para cada coração nesta noite, Pai. Nós aqui estamos e orando, confiantes não em nós mesmos, mas no nome, poder e autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos neste momento ler a palavra do Senhor, que os irmãos possam acompanhar aí nos seus lares, no livro de 2 Crônica, capítulo 7, versículos 13 a 15, onde assim o Senhor vai trazer esta resposta à oração de Salomão por conta da consagração do templo, e certamente é palavra de Deus preciosa para o nosso coração e que nós tanto precisamos ouvi-la também nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 15, entre estes, o versículo 14, que é muito conhecido. Diz a palavra do Senhor: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Que de fato o Senhor esteja com o olhar atento para as nossas vidas, com o ouvido aberto para as nossas orações, possa de fato nos socorrer diante das nossas necessidades, diante da calamidade que está se instaurando no nosso mundo por conta dessa pandemia do Covid-19. Nós vamos neste momento, em continuidade, louvar ao nome do nosso Senhor, elevar não apenas a nossa voz, mas o nosso coração ao único que pode verdadeiramente nos socorrer neste momento em que nós tanto precisamos, principalmente do que diz respeito a socorrer a nossa alma, a trazer esperança de vida eterna para o nosso coração. Vamos todos juntos, com o auxílio do nosso irmão Wilner, cantar o hino de número 152, Pastor Divino. Boa noite, irmãos, graça e paz. Iremos adorar o Senhor agora com o cântico 152, Pastor Divino, 152 do Canto Cristão.
Ouvi-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna te acudir. Aos enfermos, mestre digna te acude. Agora só as irmãs. E os homens, dá-lhes pastos de celeste e doce amor. Dá-lhes pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amém. Amém, meus irmãos. Que verdadeiramente o Senhor Jesus, como nosso pastor, nosso bom pastor, que deu a sua vida pelas nossas vidas, hoje, para que pudéssemos ser ovelhas dele, possa de fato cuidar de nós, possa de fato estar presente na nossa vida, no nosso coração, neste momento em que o mundo tanto necessita olhar para nós como sal e a luz do mundo. Queria já convidá-lo então a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 apenas. Penso eu ser um texto bem oportuno diante da situação em que nós estamos vivendo, uma situação de tristeza, de mortes, de desesperança, conforme nós estudamos hoje pela manhã, uma situação de pânico, pavor para muitos. Eu creio que este seja um texto oportuno e por isso eu o escolhi para juntos estudarmos ele nesta noite e encontrarmos nele algumas lições que certamente vão acalmar o nosso coração neste momento de tensão em que nós vivemos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos,
Basta uma breve olhada na mídia para de fato chegarmos à convicção, a mídia não nos deixa esquecer isso, que vivemos dias de crise global, por conta do surgimento e da propagação do novo coronavírus, ou conhecido também como Covid-19. Mas esta não é a única, também não foi a primeira, também não será a única crise de alcance global. Isso pode ser facilmente comprovado pela própria Escritura, que registra momentos de crise na história. Pode ser registrado pela própria história humana. Sim, há outros registros históricos de situações de calamidade, de enfermidades contagiosas que trouxe caos praticamente em todo o mundo. E na verdade, nós bem sabemos que a primeira e mais devastadora crise que já se instaurou, que já se espalhou por todo o mundo, não diz respeito a uma enfermidade física, diz respeito a uma enfermidade espiritual. E sim, eu estou falando do vírus mortal do pecado. E nós sabemos, na verdade, que todas as demais desgraças sobrevindas à humanidade, direta ou indiretamente, está ligada a este mal chamado pecado. Mas nós vivenciamos uma crise de alcance global, não apenas no que diz respeito ao pecado, mas agora me refiro ao Covid-19. Mas eu friso, esta não é a primeira, esta não será a última. Na verdade, a crise está instaurada não apenas na área da saúde. Basta um olhar panorâmico para as famílias dos nossos dias e você vai perceber que vivemos uma crise de alcance também global na estrutura familiar. Também vivemos uma crise de longo alcance na educação, no governo, na economia, e muitos já dizem que daqui a uns dias sofreremos com uma crise econômica como nunca vista na história. Temos crise na saúde. E sim, as autoridades da área também dizem que passaremos por uma crise no nosso sistema de saúde por conta do Covid-19. Passamos por crise no ambiente religioso, por crise na religião, entre tantas outras crises que nós experimentamos. Isso para dizer que sim, nós vivemos tempo de crise. Mas aqui nos assola neste momento, que inclusive nos faz esquecer-se de outras crises que estão companheiras desta, é a do Covid-19. E nós sabemos que este vírus está deixando e ainda deixará muitas vítimas fatais, infelizmente, irmãos. É com tristeza no coração, mas é uma realidade presente, que muitas outras vítimas ainda serão feitas pelo Covid-19. Mas ele também deixará um caos, uma crise na saúde física das pessoas, deixará um caos instaurado na saúde emocional, mental das pessoas, além de sim causar um colapso econômico talvez sem precedentes. Vivemos dias difíceis. E a pergunta é a seguinte: qual deve ser a atitude do cristão diante da atual situação em que nós vivemos? Hoje pela manhã,
Nós estudamos que, independentemente das circunstâncias, o cristão precisa manter o seu modo digno de viver, honrando sempre a Cristo, glorificando a Cristo na sua conduta. Mas nós estudamos pela manhã 4 desafios que nós temos para que isso seja alcançado. Manter a nossa esperança em Deus. Sermos pacientes nos momentos de tribulações. Em qualquer situação, sermos pacientes, mantermos o ânimo. Sermos perseverantes na oração. E vimos também que devemos socorrer os necessitados. Qual deve ser a atitude do povo de Deus em momentos de aflições como que nós estamos vivendo? Tendo isto em mente, eu quero olhar para esse texto e destacar nele 3 atitudes que devemos ter diante da atual situação em que nós vivemos. A primeira atitude que o texto traz para nós, e eu gostaria muito que você aplicasse isso ao seu coração, é tranquilizar o coração em Deus. Sim, nós vivemos tempos turbulentos, mas este é o momento de tranquilizar o coração do Senhor. Nisto o texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. De forma direta ou indireta, eu gostaria de ressaltar aqui 3 maneiras de você manter o seu coração tranquilo em Deus. Em primeiro lugar, tranquilize o seu coração em Deus, não ficando ansioso ou preocupado demais diante das situações que nós estamos vivendo. Não andeis ansiosos. Em outras traduções, não andeis preocupados, não andeis inquietos, não andeis angustiados. O apóstolo Paulo escreveu esta carta em um contexto em que ele estava preso, por conta do seu aprisionamento, somado a outras circunstâncias. Aquela igreja estava passando por momentos turbulentos também. A igreja estava muito preocupada, a igreja estava muito ansiosa sobre o que iria acontecer com o apóstolo Paulo, se ele iria ser liberto, se ele iria ser morto, entre outras preocupações. E Paulo pede para aquela igreja, para que ela não viva ansiosa, para que ela não viva preocupada. Meus irmãos, como não viver ansioso, como não viver preocupado em dias como o nosso? Tranquilizando o nosso coração no Senhor Jesus Cristo. Se neste momento você está com o seu coração angustiado, se neste momento o seu coração está amedrontado, se você está preocupado com o que vai ser dos dias seguintes para a sua vida, para a sua família, se você está preocupado se vai contrair este vírus, se você está preocupado se vai perder o seu emprego, eu quero lhe chamar nesta noite: tranquilize o seu coração em Deus. Mas em segundo lugar, tranquilizamos o nosso coração quando confiamos que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, o Covid-19 não pegou Deus de surpresa. O Covid-19 não tomou o controle do universo das mãos de Deus. Deus continua governando os céus e a terra. Deus continua com o seu poder governando e assim fará eternamente. Vivemos tempos difíceis, sim, nós vivemos.
Experimentamos muitas tribulações, sim, nós experimentamos. Está trazendo sofrimento ao coração, sim, está trazendo. Está trazendo luto para muitos, sim. Mas não se esqueça de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle do universo, significa que Deus está no controle da sua própria vida, que Deus está no controle desta enfermidade. Ainda que o mal aflija o seu coração, procure descansá-lo no Senhor, procure tranquilizá-lo. O antônimo de ansioso, de preocupado, é alguém que é tranquilo. Por isso é que aqui nós falamos: tranquilize o seu coração em Deus. Olhe para Deus não apenas como Criador, mas como sustentador de todo este universo. Não pense que Deus perdeu o controle da sua criação. Sim, nós experimentamos caos, nós presenciamos caos, sim, isto é consequência direta do pecado. Mas não significa dizer ou pensar que Deus não está no controle de todas as coisas. E Ele não apenas está no controle, Ele soberanamente exerce este controle. E você precisa, neste momento, confiar de que Deus está controlando todas as coisas. Mas em terceiro lugar, tranquilize o seu coração, lembrando que Deus é quem cuida de você, ainda que você precise acatar algumas medidas de prevenção. Nós sabemos que muitas medidas estão sendo adotadas, estão sendo recomendadas, estão sendo decretadas por nossas autoridades, como uma forma de frear a expansão deste vírus, como uma forma de conter a propagação do Covid-19. E nós precisamos nos submeter a estes cuidados, na higiene, no que tange a vida social, entre outras que estão medidas recomendadas. Mas acima de tudo, você precisa lembrar que é Deus quem cuida de nós. Por isso, o apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira carta, capítulo 5, lá no versículo 8, também num contexto de ansiedade dos seus leitores, ele diz para os seus leitores, dizer aos seus leitores que é Deus quem cuida deles. É este Deus, Criador, Salvador, soberano, perfeito, santo, sábio, que cuida das nossas vidas. A sua vida está no controle de Deus. E principalmente, se você confessa a sua fé em Cristo Jesus, você pode tranquilizar o seu coração nele hoje. E se você ainda não professa a fé em Jesus Cristo, venha a Ele nesta noite. Venha para Jesus Cristo encontrar consolo para o seu coração. Venha para Jesus Cristo encontrar refrigério para a sua alma neste momento tenso. Venha para Jesus Cristo para que Ele cuide de você, para que Deus cuide de você não apenas como criatura dele, mas agora como seu filho por adoção, por meio da fé em Jesus. Ah, meus irmãos, como nós precisamos acalmar este nosso coração, como nós precisamos tranquilizar o nosso coração nos dias em que nós vivemos. E esta tranquilidade de coração, esta calma que nós precisamos, está em Deus. Por isso Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis preocupados por coisa alguma, tão somente acalme o seu coração em Deus. Esta é a primeira atitude que, como cristão, nós precisamos assumir diante da situação em que estamos vivendo: tranquilizar o coração em Deus. A segunda atitude é suplicar
pela intervenção de Deus no mundo. Diz ainda aí o restante do versículo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Observe comigo nessa parte do texto, 3 ações que estão diretamente relacionadas à oração e que nós precisamos desenvolver diante de qualquer situação que nós passamos. A primeira situação que devemos fazer nossas necessidades conhecidas de Deus. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Nós bem sabemos que Deus é o Deus que nos criou, que Deus é o Deus que nos redime por meio da fé em Cristo Jesus, e nós sabemos que Deus conhece todas as coisas. Então Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que está dentro de nós, Ele conhece aquilo que vamos falar antes mesmo que chegue aos nossos lábios. Em outras palavras, eu quero dizer que Deus conhece todas as suas necessidades, uma por uma, e Ele pode pontuá-las de forma perfeita, uma por uma. Mas isso não exclui de você a necessidade e responsabilidade de chegar diante de Deus e fazer conhecida dele a sua petição. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, como que dizendo: tragam diante de Deus as necessidades de vocês, tragam diante de Deus as suas preocupações, tragam diante de Deus a ansiedade do seu coração, para que Deus possa acalmá-lo. Sim, meus irmãos, Deus usa a oração como refrigério para o coração do aflito. Quais são as suas necessidades nesta noite? Quais são as necessidades das pessoas que você ama nesta noite? Quais são as aflições da sua alma? O que está lhe fazendo perder o sono? O que está lhe fazendo andar inquieto o dia todo? Faça essas necessidades conhecidas de Deus. O Senhor já conhece, sim, Ele conhece, mas Ele quer que você chegue diante dEle, no sinal, numa expressão de dependência, numa expressão de reconhecimento de poder e de autoridade que há nele, e diga para ele: Senhor, meu coração está ansioso, meu coração está aflito, então tranquiliza o meu coração. Coloque diante dele aquilo que você está sentindo nesta noite, e ele vai cuidar de você, ele vai acalmar a sua vida e o seu coração. Mas veja em segundo lugar comigo, que devemos orar em favor de nós, mas também em favor dos outros. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. A oração aqui aponta para algo específico, uma necessidade específica que você tem, ou ou de outro que você quer levar diante de Deus. E nós devemos sim suplicar em favor de nós mesmos, que Deus venha ao nosso encontro, que Deus socorra as nossas necessidades, que Deus cuide de nós. Mas, meus irmãos, não podemos ser egoístas nas nossas orações, senão elas não serão ouvidas, respondidas pelo Senhor. Além de orar por nós mesmos, precisamos suplicar, precisamos pedir, precisamos clamar em favor da necessidade de outros. E nós vivemos dias em que o mundo precisa das nossas orações, como talvez nunca tenha precisado na nossa geração. O mundo precisa das nossas orações, para que experimente a grandeza da misericórdia de Deus em meio ao caos em que nós vivemos.
Você já tirou alguns minutos do seu dia, no decorrer deste período, para suplicar a Deus em favor do mundo? Você em algum momento já parou de criticar as autoridades constituídas e foi orar por ela? Nós precisamos, meus irmãos, neste momento tenso, momento de pânico para muitos, manter o nosso coração tranquilo e orar e suplicar que Deus socorra essa humanidade, ainda que caída nos seus pecados, ainda que seja uma humanidade rebelde, ainda que seja uma humanidade que tão somente merece a ira de Deus, mas precisamos suplicar: Deus, seja misericordioso com esta humanidade. Mas em terceiro lugar, veja aqui, devemos orar, além de orar a favor de nós mesmos, devemos orar com gratidão a Deus, reconhecendo a grandeza da sua misericórdia. Por isso o texto diz: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e aí diz ainda, com ações de graça. Você precisa entender que quando o texto diz com ação de graças, ou com gratidão, o texto não está dizendo para você orar neste momento a Deus e agradecer a Ele por esta pandemia, e agradecer a Ele pelas mortes que está tendo nos nossos dias, que você deve agradecer pelo caos econômico, pelo caos na saúde, na família. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que você tem que orar, você precisa orar a Deus com ação de graças, significando que você tem que orar com gratidão no seu coração pelos feitos que Deus já fez no passado, pela misericórdia que Ele já manifestou no passado, inclusive na sua própria vida. Você deve reconhecer, orar reconhecendo os feitos de Deus na história. Meus irmãos, não é a primeira pandemia que nós vivemos, já tivemos outras no caminhar da história, e Deus foi misericordioso naqueles momentos da história. Este é o mesmo Deus de misericórdia, de rica misericórdia, que vai agir certamente nos dias de hoje. Nós devemos orar ao Senhor, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, orando, intercedendo, clamando, mas nunca se esquecendo dos feitos de Deus, reconhecendo que Deus é um Deus de rica misericórdia, e que a mesma misericórdia que Deus usou para socorrer outros no passado, para socorrer a nós mesmos em momentos difíceis que nós já passamos, é a misericórdia que Ele vai usar para socorrer a esta geração diante do Covid 2019. Nós não sabemos quantas vítimas fatais teremos, nós não sabemos quais serão os efeitos colaterais de tudo isto, na saúde, na educação, na economia de forma geral, mas nunca podemos nos esquecer de que uma coisa nós sabemos: Deus é um Deus rico em misericórdia. E devemos orar, reconhecendo esse Deus, essa misericórdia de Deus, ao mesmo tempo em que suplicamos a manifestação dela para a nossa geração. Esta é a segunda maneira, a segunda atitude que nós devemos viver, assumir diante dos nossos dias: suplicar pela intervenção de Deus, sempre confiantes na riqueza da sua misericórdia. A terceira e última atitude que precisamos desenvolver agora é buscar em Deus a verdadeira paz. Meus irmãos, este é o momento de chamarmos a humanidade caída, inimiga de Deus, perversa no seu coração, maldosa nos seus pensamentos,
cruéis nas suas atitudes, e dizer para eles que a verdadeira paz que eles precisam está unicamente em Deus. Que o maior alívio que eles precisam neste momento não é o alívio de ver este vírus cessando, é o alívio de ter os pecados do seu coração perdoados por Cristo Jesus. Que a verdadeira paz que eles precisam neste momento não é uma paz política, não é apenas a paz diante das preocupações com este vírus, é a paz que o reconcilia com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O mundo está em desespero, o mundo precisa de paz, mas a paz que o mundo verdadeiramente precisa só pode ser encontrada em Deus. Por isso diz o verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Veja aqui comigo, em primeiro lugar, neste verso, que nós aprendemos que Deus é a fonte da verdadeira paz que essa nossa geração precisa. Em meio ao pânico que foi instaurado, em meio a esses momentos de aflições, o mundo precisa de paz. Mas não é apenas a paz de não pegar o vírus, não é apenas a paz de ter pego e ser curado, não é apenas a paz de não perder o seu emprego, não é apenas a paz de ver as necessidades básicas da sua família sendo suprida nesses tempos de crise econômica. Sim, precisamos disso, mas a paz que é transcendente e que o homem mais precisa é a paz de Deus no seu coração. Deus é a fonte da verdadeira paz que o homem tanto necessita. Por isso o texto diz: é a paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus, como que dizendo, a paz que vem de Deus. Deus é o originador, Deus é a fonte primária dessa paz que o homem tanto precisa no seu coração. Por isso que é somente em Cristo que o homem encontrará refrigério para a sua alma, tranquilidade para o seu coração em meio às desesperanças da vida. Deus é o originador da verdadeira paz que nós precisamos. Esta paz está diretamente relacionada ao relacionamento do pecador com Deus. A Bíblia claramente ensina que o homem, no seu estado natural, ou seja, sem a fé em Jesus Cristo, é inimigo de Deus, ele está em inimizade com Deus, e nesse estado ele não tem paz com Deus, ele não tem paz de Deus no seu coração. Porque nós temos a paz com Deus, é o momento em que nós fomos reconciliados com Deus por meio da morte de Jesus Cristo, é o momento em que Jesus Cristo pegou nas nossas mãos, nos entregou ao Pai e rompeu toda a inimizade que havia entre nós e Ele por conta da nossa fé. Isto é paz com Deus, é o homem ser reconciliado com o seu Criador, é ter as barreiras do pecado, da inimizade do pecado rompidas, é ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Então temos a paz com Deus, mas nós também temos a paz de Deus, a paz que o próprio Deus coloca no nosso coração, que é o que nos dá esta tranquilidade nos momentos de preocupações, que é o que freia a angústia do nosso coração. É a paz que Deus implanta no nosso coração, na nossa vida. Então Deus é a fonte primária, é o originador da paz que nós tanto precisamos. E esta paz, diz o texto, ela excede todo o entendimento, ela está além da compreensão humana.
Porque sim, meus irmãos, excede o entendimento humano. Como que este Deus, na riqueza do seu amor, da sua misericórdia, mas sendo nós seus inimigos, dá o seu próprio Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para sofrer a nossa morte, sofrer o nosso sofrimento, passar pela agonia da cruz do Calvário, em favor de alguém que é seu inimigo. Talvez você até se propôs a morrer por um filho, pela esposa, pelo esposo, ou por outra pessoa com a qual você ama e tem certeza de que ela retribui esse seu amor. Mas não foi esse o caso de Deus. E é por isso que a paz de Deus excede o entendimento humano. Primeiro, porque sim, de fato, ela é uma paz transcendente, que não está limitada às circunstâncias, às situações da vida. Mas nós não podemos, meus irmãos, entender, humanamente falando, como que esse Deus pôde sacrificar o seu próprio Filho por inimigos dele, que somos nós. Excede o entendimento humano. Mas veja comigo, em segundo lugar, que somente a paz de Deus pode guardar o coração e a mente, o nosso coração e a nossa mente, em meio às preocupações em que nós vivemos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O termo coração, usado principalmente dentro do judaísmo, para apontar para a essência da existência humana, para o centro da vida humana, para a vida como um todo. Então, meus queridos irmãos, essa paz de Deus está no nosso coração, está na nossa vida, excede o entendimento humano, e é esta paz que Deus coloca no nosso coração quando nós cremos em Jesus, que faz com que o nosso coração se tranquilize em meio às adversidades da vida. Por isso diz: guardará vosso coração. O verbo guardar aqui é um termo militar usado na época, e este termo era usado para se referir à vigilância interior de uma cidade, a vigilância de uma cidade por meio de soldados que ficavam do lado de dentro da porta da cidade, e ali do lado de dentro, estes soldados, eles guardavam a cidade, eles controlavam quem entrava, quem saía, o que entrava e o que saía. O que Paulo está dizendo é que a paz de Deus que foi implantada no nosso coração, que está dentro do nosso coração, é o que nos guarda, é o que controla o que entra e o que sai, e é isso que nos dá essa paz, meus irmãos. Mas também na nossa mente, essa paz de Deus, ela precisa controlar a nossa mente, além de controlar o nosso coração, além de controlar o que entra e o que sai no seu coração. Essa paz de Deus também deve controlar a sua mente, os seus pensamentos. Eu creio que, se não todos, mas há uma proporção para que todos, mas a maioria dos que me ouvem neste momento ficariam envergonhados, como eu ficaria, se eu pudesse contemplar os meus próprios pensamentos, pelo menos nas últimas 24 horas. Ah, meus irmãos, como somos falhos em usar essa paz de Deus para controlar o que pensamos e o que sentimos. Mas o fato é, nós precisamos dessa paz de Deus para guardar o nosso coração. Mas em terceiro e último lugar aqui, veja comigo, que esta maravilhosa paz, que essa paz que excede o entendimento humano, só pode ser experimentada mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Assim como nós vimos hoje pela manhã, que Jesus
é onde o pecador pode encontrar esperança, mas que isso também exige a fé por parte dele em Cristo. Também posso dizer isso com respeito à fé, com respeito à paz. Jesus é o único lugar onde um pecador pode encontrar essa verdadeira paz, mas isso exige da sua parte fé em Jesus Cristo. Por isso perceba que o verso 7 finaliza dizendo: guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. É somente em Cristo que nós estamos seguros, é somente em Jesus que nós estamos verdadeiramente guardados das preocupações com as coisas desta vida, dos danos, das consequências, das coisas malignas dessa vida. É em Jesus. Ah, meus irmãos, como nós que já cremos em Cristo sabemos disso, como é doce a paz que o Senhor Jesus Cristo trouxe ao nosso coração. E que você, ó pecador, que me ouve neste momento, que o seu coração seja despertado para vir para Cristo, para experimentar esta paz que excede o entendimento humano por meio da fé em Jesus Cristo. Nenhum pecador pode ser reconciliado com Deus, pode ter a paz de Deus implantada no seu coração, se não for por meio de Jesus Cristo e da fé depositada neste. O mundo precisa buscar a paz, não a paz política apenas, não a paz da saúde apenas, não apenas a paz da estabilidade financeira, mas acima de tudo isto, o mundo precisa buscar a paz com Deus. E esta paz está na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, conforme, meus queridos irmãos, estudamos nesta noite, diante do caos que nós vivemos, diante desses momentos onde muitos vagueiam pela ansiedade, os cristãos, aqueles que genuinamente creem em Jesus Cristo, precisam ter atitudes honrosas, dignas da sua posição cristã. E nós ressaltamos 3 atitudes que devemos ter diante da atual situação que vivemos. A primeira atitude é tranquilizar o coração em Deus. Venha para Deus, venha para Cristo, para que Ele tranquilize, para que Ele acalme o seu coração. A segunda atitude, devemos suplicar pela intervenção de Deus no mundo. Sim, devemos tomar as medidas preventivas, mas acima de tudo devemos reconhecer que Deus é quem está no controle, que Deus é quem pode dar sabedoria ao homem para criar uma vacina de prevenção e cura do Covid-19. Precisamos suplicar que Deus seja misericordioso com este mundo, olhando para o passado, observando outras manifestações dos feitos das misericórdias de Deus no mundo, e suplicar que Ele manifeste a mesma misericórdia. É momento, meus irmãos, de suplicar a Deus também em favor dos perdidos. Esta situação que nós vivemos se torna um terreno fértil, um terreno propício para que o pecador ouça as boas novas da salvação. Então vamos suplicar a Deus para que Deus quebrante corações, para que Deus quebre a dureza de corações neste momento e intervenha na vida dos pecadores para a sua salvação. E vamos suplicar, meus queridos irmãos, pela verdadeira paz que há no Senhor. Se você já está em Cristo, que você possa viver essa paz com Deus. Se você não está em Cristo Jesus, que você corra o quanto antes até os pés da cruz e suplique o perdão dos teus pecados, para que você tenha paz com o Senhor. Eu quero agora finalizar trazendo algumas lições práticas em forma de pergunta e lhe dando também as respostas. Olhando para aquilo que estudamos, olhando também para a situação caótica que nós vivemos, de ansiedade, entre outras coisas mais.
fazer 3 aplicações em forma de pergunta para as quais eu quero dar a resposta. A primeira pergunta é a seguinte: será que tudo quanto estamos passando seria sinal de que Deus perdeu o controle do universo, visto que o caos está instaurado por praticamente todo mundo? Eis a pergunta. Será se o que nós estamos passando hoje significa que Deus perdeu o controle do universo? Que Ele não tem mais poder e autoridade para controlar a sua criação, para governar a sua criação? De maneira alguma, meus irmãos. De maneira alguma. Deus sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas, no controle das nossas vidas, inclusive. Este Covid-19 não pegou Deus de surpresa, assim como o pecado que adentrou a humanidade não pegou Deus de surpresa. Nada pode roubar o controle da criação das mãos de Deus. Então a resposta a essa pergunta é não. Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Uma segunda pergunta: será que tudo que estamos passando seria sinal de que Deus deixou de ser misericordioso com o seu povo, visto que muitos cristãos também estão morrendo diante do Covid-19? Seria isto? Seria essa situação onde muitos cristãos genuínos, piedosos, santos estão morrendo, sinal de que Deus deixou de ser misericordioso, de que o Deus que agiu com misericórdia no passado não continua agindo hoje? Não, meus irmãos, a resposta novamente é não. Deus não deixou de ser misericordioso com o seu povo. Ele continua exercendo a grandeza do seu amor, a riqueza da sua misericórdia em favor do seu povo. Ainda que este povo passe por aflições, ainda que este povo, em algumas circunstâncias, tenha a sua vida ceifada, mas Deus não deixou de ser misericordioso. E nós sabemos o quanto Ele pode usar dessa misericórdia na sua vida, o quanto Ele pode expressar compaixão por você nesta noite, o quanto Ele pode tranquilizar o teu coração e te dar paz com Deus e de Deus. Então Deus não abandonou o seu povo, Ele continua sendo um Deus amoroso e misericordioso por nós. Terceira e última aplicação em forma de pergunta e resposta: seria este, melhor dizendo, não seria este um momento em que Deus está usando para trazer muitos dos seus eleitos à salvação, visto que muitos corações hoje angustiados estão buscando a verdadeira paz que vem do Senhor? Sim, meus irmãos, eu estou certo de que Deus está usando essa situação para salvar pecadores, que Deus está usando essa situação para terraplanar o coração dos pecadores de tal maneira que o Evangelho possa produzir frutos para a salvação eterna. Eu creio que este é um dos propósitos pelos quais Deus permitiu, Deus decretou, melhor dizendo, que isso acontecesse, sim, porque nada está fora do controle, nada está fora da absoluta vontade deste Deus, e que Ele está usando essa situação para trazer eleitos dele a salvação pela fé em Jesus Cristo. Que Ele está usando esta situação para mostrar aos pecadores rebeldes o quanto Ele é misericordioso, e lhes trazendo para a fé em Jesus Cristo, lhes dando a salvação, essa esperança eterna. Que nós possamos verdadeiramente olhar para tudo quanto está acontecendo na perspectiva divina, e não meramente com o olhar humano, sabendo que verdadeiramente
Em Cristo, o nosso coração é tranquilizado. Em Cristo, nós somos convocados a suplicar pelo mundo. Em Cristo, nós temos a verdadeira paz de Deus, que nos dá felicidade em todos os momentos, independente das circunstâncias. Nós vamos, neste momento, louvar ao Senhor mais uma vez. E na ocasião, vamos voltar o nosso coração, vamos voltar os nossos olhos para o nosso suave, meigo e doce Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o cântico 381 do cantor cristão Amor Fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, com tendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, e unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando ao término do nosso culto num formato diferente. Esperamos que o quanto antes estejamos todos reunidos aqui no nosso local de ajuntamento para adorar ao Senhor como igreja reunida para a honra e a glória de Jesus Cristo. Mas louvado seja Deus, que nos dá recursos e sabedoria para de forma santa usarmos esses meios de comunicação para chegar até os irmãos e assim adorarmos, ainda que geograficamente separados, ao nosso Senhor. Esperamos que os irmãos de fato estejam com suas famílias reunidas, cultuando a Deus em família neste momento. Vamos orar em gratidão ao Senhor por este momento que Ele nos proporciona. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento dar graças ao Senhor por este momento de adoração a Deus, num formato diferente, mas cremos que o Senhor cumpre os teus propósitos, porque a tua palavra foi lida, foi exposta, e os corações, ó Deus, assim foram confrontados, quer seja para a salvação ou para a edificação na fé em Cristo Jesus.
Obrigado, Deus, pela vida de cada uma das famílias que neste momento estão reunidas, acompanhando, ó Pai, este momento de adoração, estudo da Tua Palavra nos seus próprios lares. Que o Senhor abençoe, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, o mundo, abençoe a nossa nação. Que o Senhor possa, ó Pai, refrear a propagação deste vírus o quanto antes, para que possamos estar reunidos como Igreja de Cristo. Que o Senhor possa dar sabedoria ao homem, para criar, ó Deus, esta vacina, e assim, ó Deus, tanto prevenir quanto curar aqueles que já estão enfermos, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.